Bom, gente, embora dezembro seja um mês especial de festividades e alegria contagiante para alguns, é também um mês difícil, não é? Muito difícil para algumas pessoas pelo sofrimento e a ausência de alguém especial que se foi nessa época do ano. Eu conheço pessoas que as meninas passaram ali na frente da câmera, não tem problema, isso pode acontecer, programa ao vivo é assim mesmo, né? Você viu ali? Eu conheço pessoas que perderam alguém, eu perdi, não pessoas tão chegadas à minha família, mas amigos queridos nessa época do ano. E a gente então vai falar sobre isso, sobre como então a pessoa se deixar, se permitir, curtir pelo menos um pouco, se alegrar quando ela está enlutada. Às vezes algo recente ou muitas vezes algo que aconteceu muito tempo atrás, mas que essa época do ano não deixa de trazer a lembrança, a saudade, aquele sofrimento também. Então, para conversar sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje a Vivian Santos, ela é terapeuta sistêmica. Você deve lembrar do rosto dela, claro, principalmente quem está aqui em Minas Gerais. A gente está em vários lugares do Brasil, né, Vivian? Principalmente nós mineiros, já tivemos a Vivian dentro das nossas casas aí muitos anos, porque ela era apresentadora do MGTV, da TV Globo, de televisão, Globo Minas. E agora a Globo liberou ela para vir para cá, para a gente entrevistá-la. Agora eu estou do lado de cá. Você está do lado de cá. Vivi, muito obrigada por ter vindo, querida. Eu que agradeço. Prazer ter você. Obrigada. De pertinho, né? Que a gente te via de longe, né? A gente se conhece de longe, agora estamos nos conhecendo pessoalmente. Verdade. Muito obrigada. Então, realmente é uma época do ano difícil para muitas pessoas, né? E elas se sentem, assim, muitas vezes até culpadas se elas se permitirem se alegrar ou curtir ou vivenciar esses momentos de festa, de família, de alegria, porque elas estão vivendo ainda um luto. Como conseguir conciliar esses sentimentos, esses pensamentos, equilibrá-los nesse momento difícil para algumas pessoas? Pois é, o importante é a gente estar sempre lembrando que realmente esse momento do ano é um momento que as pessoas estão mais sensíveis, né? Elas estão mais emotivas, é um momento que a gente está junto com a família, é um momento de repensar coisas, de fazer planos também. Então, é uma época que traz muita reflexão naturalmente. E para quem está vivendo um momento de ausência de um ente querido, e a gente pode falar de luto até de outras coisas também, né? Às vezes uma amizade que se desfez, né? Ou infelizmente um casamento que se desfez. Uma sociedade. Tanta coisa, né? Que é um luto, não deixa de ser um luto também. Sim. Mas principalmente, eu acho que essa memória dos entes queridos que partiram, ela é uma memória que traz dor muitas vezes. Agora, isso que você falou, Márcia, é muito importante, porque é permitido também que a pessoa se conecte com esse momento, que é um momento de celebrar, sim, né? De renovação, né? Do nascimento de Jesus. Então, estar em família, observar. O importante é que cada pessoa reage de uma forma, né? E isso que é interessante, a gente está sempre lembrando. Cada pessoa vai viver o seu luto de uma maneira diferente. Não existe uma regra para isso. Não existe certo ou errado, né? Na terapia sistêmica, a gente trabalha muito com os sistemas, né? Os sistemas familiares. Então, é tratar o indivíduo dentro dos seus sistemas. E cada sistema, cada família tem um funcionamento, uma dinâmica. Mas cada indivíduo também tem o seu próprio. Então, muitas vezes, aquela pessoa ela vai estar sentindo de uma forma muito específica. É verdade. E é preciso ser respeitado este momento, né? É muito importante. Sim, eu acho importantíssimo você lembrar isso, porque tem pessoas que querem que o outro reaja como ele. Então fala assim, não, mas já tem muito tempo, você já pode reagir, você já deve... Eu tenho uma amiga muito querida que tem mania de falar, acha que pode falar a verdade para ajudar o outro, sabe? E aí uma pessoa... Estava na época do Dia das Mães, ela já era uma adulta e ela tinha perdido a mãe pequena, a mãe morreu de câncer, ela era pequena, 7 anos de idade. E agora ela já era uma adulta de 20 e poucos. E a outra, essa minha amiga que gosta de falar a verdade, numa época do Dia das Mães, falou para ela, porque já tem muito tempo, já passou essa época de você ficar... E houve um rompimento de relacionamento entre elas. E eu falei...
Né? Você fala, quer dizer, às vezes a pessoa quer ajudar, acha que vai ajudar, mas fala coisas que não deve. Por quê? Porque cada um é um. Cada um é um. E aí tem uma coisa muito interessante sobre a empatia, porque muitas vezes a gente fala assim, não devemos fazer o outro, ou então devemos tratar o outro como gostaríamos de ser tratado. Só que isso é um grande engano. Se a gente parar para analisar bem, isso é uma forma muito egoísta de ver. Porque se eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratada, eu estou olhando para o outro pelo meu olhar. Eu estou olhando, usando a minha lente. Sim. E, na verdade, a empatia é você olhar o mundo pelo olhar do outro. É se colocar no sentimento do outro. Então, é um processo difícil de grande entrega. E, neste momento de dor, cada um tem a sua, cada um vive da sua forma, ressignifica no seu tempo, não existe um tempo para isso. Sim. E é importante ser respeitado. Então, observar essa pessoa, como ela está lidando com essa ausência neste momento. Pode ser que seja algo que aconteceu há muitos anos, como no caso da sua amiga, mas este momento do ano vai trazer aquilo novamente. Sim. Então, é importante olhar pelo olhar do outro. Sim, com certeza. Né? Bom, a gente tem ali alguns tópicos, Vivian, que a produção preparou para a gente entender, né? Preparou com detalhes para a gente se atentar nesse momento com a pessoa enlutada. Vamos ver, reconheça que as festas de fim de ano podem ser muito difíceis. Exatamente, né? É um momento que traz muita reflexão. É um momento de confraternização, mas é um momento também que as pessoas estão fazendo as suas reflexões, estão fazendo os seus projetos. E, às vezes, é difícil fazer um projeto com a ausência de alguém. Então, este momento é um momento que precisa ser compreendido mesmo, né? E quem está à volta deve compreender que existe esta necessidade específica daquela pessoa, como ela vai lidar com aquele momento, né? Verdade. Porque às vezes para a pessoa é tudo tão maravilhoso, né? O viver esse momento, final de ano, e festas e confraternizações e alegria, que ela não consegue entender o que você disse, a empatia. A empatia é o esquecer de mim. Esquecer de mim. E pensar no outro, tentar entrar no coração, da mente do outro. Puxa vida, como será que ele está vivenciando esse momento, né? Deixe que eles decidam com quem querem estar. Exatamente, isso é super importante, porque neste momento, às vezes, a família, os amigos podem querer dar uma solução. E fica, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e fica tentando arrumar o que a pessoa deve fazer. Porque, claro, muitas vezes a pessoa ela não está tendo condição de decidir, ela está num estado, às vezes, de apatia muito grande. Mas nessa hora é importante dar opção. Então, não determine para o outro, né? Tente não arrumar solução. Só sugestões. Sugere. E sugere duas coisas. Esse Natal, você gostaria de fazer... Por exemplo, se a pessoa sempre teve Natal na casa dela, talvez seja um momento delicado para isso. Mas deixa a pessoa decidir. Olha, esse Natal, nós gostaríamos de estar todos com você. Estar presente é muito importante. Você quer fazer na sua casa ou você quer... De repente, a gente pode fazer na minha, porque mudar as tradições talvez é importante neste momento. Sim. Então, se a pessoa tinha um determinado ritmo, talvez neste momento mudar um pouquinho para que aquilo não traga uma memória, às vezes, muito dolorosa. Né? Então, deixar o outro escolher. Isso, ótimo. Isso é importante. Ótima sugestão. Vamos lá? Deixe-os em paz, se for o que eles desejam, realmente. É uma coisa que parece forte, né, gente? Mas tem hora que a pessoa até cansa e fala assim, me deixa em paz? Me deixa em paz. Não precisa esperar a pessoa pedir, né? Vamos deixar a pessoa em paz, ou seja, com o ritmo dela, com o sentimento dela. No momento dela, né? Realmente neste espaço que ela precisa. E quem está passando por essa situação... É importante que deixe isso claro também. Olha, neste momento eu quero viver a minha dor, quero viver o meu luto, eu vou ficar em silêncio, tá todo mundo feliz, mas naquele momento deve ser respeitado. Então, eu não estou me sentindo bem. Então, é importante que a pessoa que perdeu alguém, que está vivendo esse luto nessa época do ano,
também diga, né? Olha, eu preciso do meu momento, eu não quero fazer dessa forma, eu quero ficar em silêncio. Tem uma tirinha que uma amiga minha me contou uma vez, que muitas vezes as pessoas começam, por exemplo, a reclamar de alguma coisa, ou neste caso, a lembrar ou a demonstrar a sua dor, e aí quem está ao redor começa a dar soluções ou, não, mas você não tem que ficar assim, e fica tentando levar a pessoa para cima. E nessa tirinha falava assim, olha, eu só quero reclamar. Então, às vezes, a gente tem que deixar só a pessoa dizer, a escuta verdadeira, estar presente é que é importante. Sim. Então, se a pessoa quer falar, deixe-a falar. Ouça verdadeiramente. Se não sabe o que dizer, porque essa é uma outra dúvida grande. O que eu vou falar para a pessoa? Eu não sei nem como me portar. Ela perdeu alguém muito recentemente. Se não sabe o que dizer, não diga nada. Só fique presente. Olha, eu estou aqui com você. Se precisar chorar junto, chora junto. Isso. Acolhe, abraça, né? Ouça e abrace. Ouça e abrace, porque a gente está com muita dificuldade de ouvir, né? Então, é importante uma escuta verdadeira, estar presente para o que a pessoa precisa. Se ela quer ficar em paz, deixa em paz. Se ela quer falar, deixa falar. Sim. Né? Escuta verdadeira é importante porque às vezes a pessoa está ali, mas ela não está de verdade. Isso. E o outro sente. Sente. Ele sente que ele está ali, que ele olha no celular, que ele tá tipo assim, vou fazer isso porque ela está sofrendo, mas ele não está presente mesmo de verdade. Então é importante porque o outro vai sentir quando está consegue contar com você, com os seus ouvidos de todo o coração, exatamente, né? Faz toda a diferença. Já estamos de volta aqui no programa Sempre Feliz. E você, está sempre feliz? Sabe por que esse programa tem esse nome? Eu vou lembrar, de vez em quando eu gosto de lembrar, porque a gente está falando aqui de momentos de tristeza, de momentos de luto e todos nós passamos por esses momentos. Então, será que tem jeito de ser sempre feliz? Esse nome eu escolhi. Na verdade, o programa começou, se chamava Espaço Mulher. Aí teve um programa lá em São Paulo que acessou a gente, que nem existia, mas estava registrado, e falou para a gente tirar o nome. E como os homens reclamavam que gostavam de assistir o programa, mas era um programa de mulher, a gente tirou a questão da feminilidade do nome do programa. Então, eu criei esse nome porque, baseado num versículo que o apóstolo Paulo disse, ele disse o seguinte, embora entristecido, sempre alegre. A gente que tem Jesus, que tem um relacionamento com Deus, a gente passa, sim, momentos de tristeza, de choro, não é? Todos nós somos iguais, todos nós passamos esses momentos. Uns mais demorados, outros menos, uns mais profundos, outros menos, mas a gente passa momentos difíceis. A gente tem vivido anos difíceis no Brasil, não é? E como é que a gente pode falar, eu sou sempre feliz? A felicidade não é baseada nos momentos felizes. A diferença, eu costumo dizer o seguinte, a diferença de eu ser feliz é que eu tenho momentos de tristeza. A diferença de que quando você não tem Jesus, você pode ter momentos de alegria. Não é? A felicidade é aquela paz que a gente tem lá no nosso coração, mesmo nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade. Se você estiver passando por esse momento aí, eu tenho certeza que você, até o final do programa, você vai se alegrar, você vai entender que esses momentos passam. Tudo passa. Tudo na nossa vida passa, não passa? Você pode ter uma festa maravilhosa. Eu fico pensando assim nas festas de casamento, né? Que as pessoas ficam um ano pagando, preparando. E aquela festa maravilhosa, 3, 4 horas, acabou, passou. Vai todo mundo embora, acaba a comida, joga as flores fora, acabou. Então, tudo passa. Nós temos que focar nossa vida na eternidade. O que é eterno? Nosso relacionamento com Deus, o nosso nome escrito no livro da vida. A eternidade é que tem que nos mover, porque o resto, as tristezas passam, as alegrias também, mas o que fica é o nosso relacionamento profundo com Deus. Não era para falar nada disso agora, mas eu estou falando, eu tenho certeza que você precisa ouvir, que você precisava ouvir. Mas eu queria saber um pouquinho mais de você, Vivian. As pessoas que vivem, por exemplo, como a gente falou aqui, a gente está falando muito sobre o outro, né? E a própria pessoa que está vivendo esse luto, se ela tem muita dificuldade, ela precisa procurar uma ajuda de um profissional, né? Sim, é importante. Se a pessoa percebe que não está dando conta sozinho, né? Que não está sendo suficiente a amizade, a família, é importante buscar a ajuda de um profissional.
né? Às vezes é necessário uma medicação para este primeiro momento. Então, é importante procurar um profissional da área que possa orientá-la e apoiá-la neste momento. É super importante. Verdade. E vocês falaram uma coisa muito bonita aqui, né? Sobre a cicatriz, a cicatrização. Isso é uma coisa que traz também para a dor, né? A gente lembrar que a dor, como você disse também, ela acaba, tem hora para passar, né? Às vezes, no momento da dor, a gente tem uma sensação de que aquilo nunca mais vai acabar, né? Mas é importante lembrar que tudo tem hora para terminar e o sofrimento também tem hora para acabar. Verdade. Então, é como uma cicatriz. Com o tempo, que não se sabe qual, essa dor, a gente vai ter uma cicatriz que vai lembrar que ali machucou, mas não dói. Sim, a cicatriz não dói. Verdade. Né? Isso a gente usa muito também para falar do perdão. Né? As pessoas perguntam, como é que eu sei que eu perdoei? Quando você se lembra que você não tem uma amnésia, você vai se lembrar sempre, mas não dói mais. Não dói mais. Aí você sabe que você perdoou. Quando você decide perdoar, né? Quando você escolhe perdoar, que perdão não é um sentimento, você vai sentir. Eu sinto que eu vou perdoar aquela pessoa que te feriu pra caramba, né? Não, você decide perdoar. E essa ilustração da cicatriz, né? Eu e a Carol lembramos bem como é que foi, né? Mas não dói mais, graças a Deus, né? Esse realmente é importante a gente lembrar. Eu sei que você, Elane, vocês perderam um pai de vocês, já tem muitos anos, né? Você lembra como é que foi isso para você? Como é que vocês vivenciaram isso, né? Como filhas, perderam um pai, um homem tão maravilhoso como era o seu pai? A gente tinha o consolo de saber que ele está na glória, né? Mas fica saudade, a cada mês a gente ia passando por processos de recuperação. Eu lembro que eu sonhava muito com ele, assim, chegando em casa, visitando a gente, e depois dando tchau e indo embora. E depois foram espaçando esses sonhos. E como você falou, né, Vivi, é importante a gente falar, a gente botar para fora, a gente vivenciar tudo isso, que isso vai ajudar a cicatrizar. É verdade, com certeza. Flavinha, teve alguma experiência assim, rapidamente, que o nosso tempo acabou, que pena. Sim, meu pai e minha irmã. Pai? Isso. Oh, meu Deus. Mas, graças a Deus, já tá cicatrizadinho, né? Amém. Só fica saudade. Só fica saudade gostosa, aquela saudade, né, gostosa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.